Nosso estudo de hoje está na primeira carta de João, capítulo 5. E assim nos diz São João, que aquele que tem o Filho de Deus tem esse testemunho da palavra, a palavra de Deus dentro de si. Só que ao lado de Nossa Senhora, da imagem dela, porque ela, melhor do que qualquer outra pessoa, sabe bem o que é trazer Deus dentro de si. E juntos com Maria, na presença dela, é que estamos começando mais um programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez na Bíblia no Meu Dia a Dia. Vamos começar o nosso estudo da palavra recorrendo àquela que traz Deus dentro de si, Nossa Senhora, que nos apresenta Jesus, a palavra viva, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Recorramos ao auxílio da Mãe já no início desse estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosa nos ouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Então, assim na presença de Maria, começamos o nosso estudo. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo foi gerado de Deus, e quem ama aquele que gerou, amará também aquele que dele foi gerado. E este é nosso critério para saber que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e pomos em prática os seus mandamentos, pois amar a Deus consiste nisto, que observemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que foi gerado de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aqui no versículo 4, eu vou voltar um pouquinho, eu fui no versículo 5, mas eu vou voltar no 4, porque o 4 tem um princípio eterno aqui. Olha só, vou anotar aqui com a cor azul, porque diz, pois todo o que foi gerado de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Então aqui tem um princípio eterno, porque isso não muda. Olha só, todo o que foi gerado de Deus é um vencedor. Há uma outra palavra nas Sagradas Escrituras que diz que nós somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. E é isso que João está falando aqui. Aquele que foi gerado de Deus é um vencedor, vence o mundo. E que vitória é essa? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo? Versículo 5. Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este, versículo 6. Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não somente pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Aqui no versículo 7, no versículo 6, melhor dizendo, no finalzinho, temos um princípio eterno. O Espírito é a verdade. Isso não muda. Então, versículo 6, aqui no finalzinho, porque o Espírito é a verdade, o Espírito é que dá testemunho, o Espírito é a verdade, é um princípio eterno. Versículo 7, assim são três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Tal é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E nisto consiste o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Aqui no versículo 11 e 12, nós temos a promessa de Deus para nós aqui. Olha, promessas.
E nisto consiste o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, primeira promessa, e esta vida está em seu Filho. E aí já vem a segunda promessa no versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Queremos ter o Filho para ter a vida e a vida em abundância. Versículos 11 e 12, então, são promessas de Deus. Versículo 13, vamos prosseguir. Eu vos escrevo estas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Versículo 14. E esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos. Sabemos que possuímos... E sabemos, versículo 15, e sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Versículo 14 aqui, nós temos uma promessa, uma outra promessa de Deus. Olha aqui no versículo 14. E esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Olha que promessa maravilhosa. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Nesse versículo 14 agora eu quero dar uma pausa, porque João ele escreve aqui falando a respeito de pedido. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então eu quero perguntar agora, e eu tenho certeza que essa pergunta vai ajudar muita gente que já está acompanhando o programa agora, nesse momento. Quero recorrer agora ao nosso querido biblista, Denis Duarte, professor Denis Duarte. Denis, responde para nós o seguinte: que coisa nós podemos pedir a Deus que seja de acordo com a vontade de Deus, né? Porque não é somente pedir, mas o que pedir? O que pedir a Deus que esteja de acordo com a sua vontade? Uma curiosidade que eu tenho, então esclarece para nós, por favor. O texto bíblico nos diz que se nós nos dirigirmos a Deus com confiança e fazemos os nossos pedidos de acordo com a vontade dEle, Ele vai nos escutar. Mas então como é que nós vamos afinar aí a nossa vontade com a vontade de Deus para nós? Isso se dá, minha gente, através da oração. Primeiro nós precisamos nos dirigir a Deus com confiança, não é isso que o texto nos orienta? Nos dirigir a Deus é através da oração. É através da oração que eu converso com Deus. Eu falo a Ele e eu também o escuto. Mas é também através da oração que eu cumpro a segunda parte do texto. Eu me dirijo primeiro a Deus com confiança e, num segundo momento, eu também afino os meus ouvidos para ouvir a vontade de Deus para mim. Eu crio esta intimidade com Deus. É dentro desta intimidade da oração que eu consigo perceber qual é a vontade de Deus para mim. Veja que bonito. Pela oração, então, eu consigo me dirigir a Deus, mas que esta oração torne a minha relação com Deus algo mais próximo e mais íntimo, a ponto de que eu comece a perceber qual é a vontade de Deus para mim e assim eu consiga fazer bem os meus pedidos a Ele. A oração é este canal de comunicação e de intimidade com Deus, sobretudo a Eucaristia, como nos orienta a Igreja. Por isso nós precisamos então cultivar a nossa vida de oração. Primeiro, porque esse é o modo de nos dirigirmos com confiança a Deus. E segundo, porque esse é o modo de criar esta relação de amizade, de intimidade com Deus, para perceber qual é a vontade dEle para nós e assim sabermos fazer os nossos pedidos a Ele. E assim, Deus vai nos escutar. O que significa Deus nos escutar? É Deus nos ajudar a que vivamos plenamente na sua vontade e no plano que Ele tem para nós, que nós sabemos que é um plano cheio de vida e vida em abundância. Muito obrigado, Denis. É isso, meus irmãos. A gente aprendeu então a importância da oração, não somente da oração, mas perseverar na oração. As duas coisas são importantíssimas. Oração e perseverar na oração. Vamos prosseguir. Versículo 16, se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore e Deus dará a vida ao irmão. Isso me tocou profundamente, aqui é uma promessa de Deus. Isto se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve orar. Aqui no versículo 16, então, temos uma promessa.
E olha que promessa maravilhosa, que com a cor verde eu anoto: se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore e Deus dará vida ao irmão. Ore por ele. Precisamos rezar pelos nossos familiares. Então persevera, ore pelos seus, Deus dará vida. Versículo 17: toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos, versículo 18, que todo aquele que é gerado de Deus não peca, ao contrário, aquele que foi gerado de Deus, ele o guarda, e o maligno não o pode atingir. Olha só, aqui no versículo 18 nós temos um princípio eterno. Aquele que é gerado de Deus não peca. Mas tem algo aqui que não muda, meus irmãos, que é o quê? Aquele que é gerado de Deus é guardado pelo próprio Deus. Eu e você somos protegidos por Deus. Ele é o nosso protetor e o maligno não pode nos atingir. Ele não atinge porque estamos sob a proteção de Deus. Versículo 19: nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro quando estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Por fim, versículo 21, encerrando a primeira carta de São João com uma ordem: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E com esta ordem, a gente encerra então o estudo, da primeira carta de João. Eu vou ficar aqui anotando a mensagem, e o que mais me tocou aqui no coração foi exatamente essa questão de orar. Orar pelo irmão, que cometeu esse pecado que não conduz à morte, porque se eu orar por ele, Deus vai dar a vida para ele. Então eu vou anotar essa mensagem de Deus para mim. Você anota a sua mensagem, releia novamente essa primeira carta de João, capítulo 5. Anota aí o que Deus está falando no seu coração e como colocar em prática. Tá bom, meu irmão? Fique com Deus. Até o próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus te abençoe. Cançãonovaplay.com. Assine já!